Boa noite, o Combate de Blog está de regresso. A partir de agora estaremos sempre neste horário, nos sábados à noite, mas o espírito mantém-se com a opinião independente e irreverente, procurando dar voz à blogosfera. Aproveito para dar os parabéns à TVI, que celebra este domingo o seu 18º aniversário e continua a ser a estação de televisão líder em Portugal. Dentro de poucos dias será a vez da TVI 24 celebrar o segundo ano de vida. Mas vamos então ao debate. Em estúdio tenho este sábado à noite, já domingo, comigo os combatentes Tomás Vasques, que escreve no seu blog pessoal Hoje Há Conquilhas, também a Filipa Martins, que escreve no blog Albergue Espanhol, e, finalmente, o Nuno Ramos de Almeida, um incontornável da blogosfera e que escreve no blog coletivo 5 Dias. Hoje tínhamos aqui previsto o Miguel Morgado, parabéns também para ele, foi pai, nestes dias, nos últimos dias, e por isso mesmo não está aqui. Por falar nos últimos dias, têm sido marcados pela chamada já geração parva, depois de uma música dos de Olinda que parece ter despertado Portugal para um problema latente. E o Bloco de Esquerda percebeu esse momento e avançou com uma moção de censura que acabou por gerar alguma controvérsia. No próprio partido existe contestação. É a chamada polémica da semana aqui no Combate Blogs. O Bloco recusa o gigantesco embuste da distribuição equilibrada dos sacrifícios e sublinha que o emprego e o salário têm sido destruídos pela cruel insensibilidade social que corrói a economia. No texto são criticadas as opções que levaram à redução dos salários, aos cortes nos subsídios, ao aumento dos impostos e dos preços dos medicamentos e ao congelamento das pensões. Uma orientação que conduz o país para o abismo da recessão. E o Governo, apesar de ter sido suportado por uma grande maioria parlamentar nas mais importantes decisões económicas, não responde às grandes prioridades nacionais. São elas o combate ao desemprego, à pobreza e à precariedade. E porque a resposta do Governo agrava as desigualdades na sociedade portuguesa, o Bloco de Esquerda decide censurar o executivo de José Sócrates. Este texto foi apresentado formalmente sábado e diz logo no título que vem em defesa das gerações sacrificadas. E aí o apelo à música dos de Olinda. Vamos então ao debate. Eu começo por ti, Filipa. A música dos de Olinda parece ter marcado, é a banda sonora quase da política nacional, e o Bloco de Esquerda vem então com esta moção de censura ao Governo. Qual é a leitura que fazes dos acontecimentos dos últimos dias, sendo que agora também temos esta novidade que o PCP disse que vai votar a favor da moção de censura do Bloco de Esquerda? Sim, é a notícia de hoje, ou de ontem. Eu julgo que eu não vou caracterizar a moção de censura do Bloco de Esquerda com tanta crueldade como alguns elementos afetos ou próximos ao próprio partido, como enumeraram tontice, aberração, leviandade. A verdade, eu acho que Louçã arriscou muito. Arriscou por alguma necessidade, arriscou porque há uma guerra de capelinhas com o PCP e a verdade é que Jerónimo de Sousa marcou a agenda levando para o debate a questão da moção de censura ao Governo. Arriscou porque tinha saído umas presidenciais em que o candidato que apoiou foi muito massacrado nas urnas exatamente por causa desta coligação um pouco artificial entre PS e Bloco de Esquerda, e arriscou porque quis, de alguma maneira, tirar dividendos numa contestação social e de alguma insensibilidade social do Governo que está a ser sentida agora, no início deste ano, exatamente porque o Orçamento do Estado e os cortes nos salários e os números do desemprego desta semana também o evidenciaram. Na verdade, a moção do Bloco de Esquerda foi a boa notícia desta semana para o Governo, o que não deixa de ser interessante, porque Sócrates é um campeão das moções de censura, na verdade esta é a sexta. Saiu ileso de todas. Teve, na verdade, uma moção de censura por ano. E é certo que um governo que passa ao teste de uma moção de censura no Parlamento, independentemente de já ser um governo quase de gestão em moribundo, sai sempre reforçado.
Portanto, numa semana algo horrível isto para o Governo, em que tivemos a Angela Merkel a roer a corda em relação ao reforço do Fundo de Estabilização, em que Teixeira dos Santos foi chamado de urgência a Belém, em que os números de emprego... O Bloco acaba por salvar o Governo com uma moção de censura exatamente, ao Governo. Não deixa de ser interessante e, de alguma maneira, fragiliza a Louçã. Eu vejo aqui no Cachimbo Magritte que o Paulo Pinto Mascarenhas fez aqui um trocadilho que é Louçã perdeu a cedilha e o til, ou seja, a política do Bloco de Esquerda está louca. E aí aproveito para passar aqui aos colegas da esquerda. Tomás, a política do Bloco de Esquerda está louca? Não, de maneira nenhuma. É uma loucura isto que aconteceu? Não, a moção de censura? Não pode ter sido... Parece-me que se trata de um momento de desorientação da direção do Bloco de Esquerda, que tem... Parece que é consensual a interpretação que se faz da apresentação da moção de censura nesta altura, sobretudo quando o próprio Francisco Louçã, uma semana antes, tinha dito que uma moção de censura era inútil neste momento. Haviam dois factos que vinham de trás. A derrota presidencial, que cai sobretudo sobre o Bloco de Esquerda, do seu candidato. Por outro lado, essa candidatura presidencial trazia consigo uma associação ao PS, porque era o mesmo candidato. Facto que na disputa entre PC e Bloco era prejudicial ao Bloco e benéfico ao PC, porque manteve ali uma candidatura própria. E a direção do Bloco, depois, a partir do momento em que o PC mete na agenda política a questão da moção de censura, parte para apresentar uma moção de censura contra aquilo que tinha dito 8 dias antes, por um lado. Por outro lado, para se desvincular, sobretudo, daquela associação ao PS e ao próprio Governo. As moções de censura, no fundo, são de dois tipos, apesar de a Constituição não as distinguir. Mas na prática política são de dois tipos. São, na maior parte dos casos, na prática constitucional portuguesa, são apenas para fazer marcação de posição política. Não têm o efeito que a Constituição prevê, que prevê no caso de votação favorável, de derrubar o Governo. É para... Teve uma vez. Sim. Em 23. Exatamente. Uma vez em 23. Portanto, é uma questão de marcar posição política num dado momento. E o Bloco de Esquerda está na sua... A questão aqui, no fundo, Não, é só porque o Bloco, o Louçã tem insistido hoje muito preocupado. Percebe-se que o Francisco Louçã está preocupado. Partiu para esta... Eu não direi aventura, mas também foi um termo utilizado por militantes do próprio Bloco de Esquerda, portanto, para esta aventura de apresentar a moção de censura, e agora quer conter os danos políticos que isso está a provocar. E isso, por um lado, vai partir para a rua até 20 de março, com 100 comícios, 200 ações de rua, porta a porta, o maior jornal gratuito que se fez em Portugal, uma série de ações. Portanto, foi uma solução de recurso para tapar a aventura, para dar alguma consistência à aventura. Mas ele sabe que, e a Filipa disse, que era esta a conclusão que eu queria tirar, ele sabe que, no fundo, vai beneficiar o Partido Socialista com a derrota desta moção de censura que já está... O Nuno Ramos de Almeida escreveu um texto, aliás, nos 5 dias, que tem como título Que 1000 moções de censura floresçam, e aqui, no fundo, critica abertamente, até no início do texto, criticas Rui Tavares, Daniel Oliveira e Renato Teixeira, elementos do Bloco, que criticaram a opção da moção de censura. Daí só um é que é do Bloco, que é o Daniel Oliveira. Nem o Renato Teixeira, nem o Rui Tavares são do Bloco. Mas sim, embora Rui Tavares seja eu acho que há um discurso Bloco, real e depois há um discurso jornalístico. E nem sempre o discurso real e jornalístico cruzam. O discurso jornalístico é uma espécie de comentário aos jogos que se faz a seguir aos jogos. Tem que fazer o render o peixe, dizer que há aqui tiros no pé, dizer que há aqui uma concorrência. É uma espécie para encher noticiários. A realidade é que, de facto, existe um aspecto importante, aquilo que disse o Tomás, que é o Bloco vinha de uma candidatura com o PS,
que não era uma candidatura presidencial uninominal, mas que coexistia com o apoio do PS e do Bloco, ao mesmo tempo que tinha um governo que criticava. E esta moção de censura, que é um momento político de discussão, serve para dizer que esta política económica do governo, o Bloco não está de acordo com ela. E, portanto, que não haja confusões. É uma marcação de posições. O dizer que vai reforçar o governo, peço imensa desculpa, não vai reforçar governo nenhum, porque este governo não tem reforço possível. Este governo está no caminho que está, infelizmente, grande parte da nossa economia o que é certo e da nossa é que dia 10 de março situação. vamos discutir no Parlamento uma moção de censura contra o governo que não vai passar. Filipe, eu ouvi com uma calma, com aqueles mas isto também é um combate, portanto vocês podem interromper. Afinal, são tempos de antena. O que eu estou a dizer, deixa-me acabar. O que eu estou a dizer Ficaste um ponto sensível. A tua vocação monopolista deixa-me agora contrapor um argumento em relação ao eu sou pela concorrência no mercado. A questão não é concorrencial ao PC, de tal maneira que o PC vai votar. A grande questão de que é má para o Bloco e para o PC é a ausência de alternativa política que a esquerda do PS tem. Porque a esquerda é uma força de protesto, é uma força de contestação a estas medidas económicas de recessão, de aumento das desigualdades, desemprego, mas não tem a capacidade, a esquerda do PS, de construir uma alternativa. O país tem uma alternância sem ter uma alternativa política. Sim. O país tem uma alternância entre PS e PSD no governo, tendo políticas muito parecidas. E é este o maior estrangulamento, no fundo, e a maior impotência, se quiserem, do Bloco e do PCP. É não conseguir construir alternativas. É só para acrescentar ao que o Nuno está a dizer, que isso deve-se exatamente à falta de credibilidade, ao descrédito das soluções apresentadas aos portugueses, as soluções económicas apresentadas aos portugueses pelo PC e pelo Bloco de Esquerda. Aliás, na moção de censura, se olhares bem, o mais curto parágrafo é dedicado às soluções económicas alternativas. Mas uma moção de censura, como o nome diz, é uma censura, não é um programa de governo. É uma censura às políticas. É uma censura às políticas. E quais as políticas alternativas? Tomás, eu ouvi-te com imensa paciência dizeres que a derrota do candidato do PS e do Bloco era uma derrota do Bloco. Que é extraordinário, porque se o Bloco tivesse os 20 e tal % do Alegre, tinha quase triplicado a sua votação. Mas o PS, que passa de quase 40% para 20%, tem uma imensa vitória com a situação do Manuel Alegre. Não me referi foi, obviamente, a uma derrota dos dois partidos. Mas é uma derrota política do Bloco que, com aquela candidatura, pretendeu atingir objetivos que não alcançou. Claro, mas é verdade. Voltando à questão da moção, eu acho que... Tomás, Filipe, eu acho que houve aqui uma certa desonestidade intelectual, porque, na verdade, a moção de censura do Bloco de Esquerda foi um nado morto, porque nem sequer durou 24 horas. Menos de 24 horas depois já tivemos o líder da bancada parlamentar, o Pureza, a dizer que se tratava de uma moção de censura contra a direita. Exatamente. E que os partidos de direita iam cair no ridículo se a aprovassem. Sendo que, pegando no texto da moção de censura, tudo aquilo que nós prevíamos que fosse um ataque cerrado à direita não existe. Existe num curto parágrafo no final. Na verdade, é uma moção de censura contra o governo. Ponto. E, sabendo à partida... Pretendes ignorar que este orçamento foi aprovado pelo PS e pelo PSD. Não, isso é referido... a política do governo. Nuno, eu não tenho nada contra isso. A questão é que isso é referido no último parágrafo. Não, é que as políticas que estão denunciadas aqui... Portanto, aquilo que nós achávamos que era um ataque cerrado à direita, que os partidos cairiam de direita, o CDS e o PSD, cairiam no ridículo se aprovassem. Na verdade... não existe, não se materializou no texto. Mas ler o texto, reparas que o texto fala isso é uma coisa, evidente. Portanto, à partida o Bloco de Esquerda não queria que a moção de censura do Bloco fosse aprovada. É preciso que seja dito de uma forma clara. Foi uma tomada de posição. Nenhum partido, o partido que criou a moção de censura queria que o governo caísse, queria que a Assembleia fosse dissolvida. Mas não isso queria. Não depende dele. Ponto final. A verdade é essa, não é? Num Bloco sozinho, eu não estou aqui a fazer... Para já, porque ficava com o ônus de ter a possibilidade de abrir o caminho à direita para o poder. Mas quer dizer, nem sequer, enfim, esclarecendo, nem sequer voto no Bloco, mas a questão não é essa. Claro. Aquilo que eu estou a dizer é assim, o Bloco
sozinho não aprova nenhuma moção de censura. O que aqui estão é uma condenação de uma política. Essa política é comum ao PS e ao PSD. Que eu saiba, o orçamento foi aprovado pelo PS e o PSD. É o PEC que condiciona toda a política económica do governo. A moção de censura ao PS e ao PSD. Não, a moção de censura é uma política. Claro que isso não impediria o PSD, se quisesse derrubar este governo neste momento, de votar. Não impede nada, não é o texto de uma moção que impede, mas este texto permitia a votação do PSD ou do CDS. Eles não querem, porque querem que o PS faça as despesas da crise neste momento. Eles não querem, já estava. Agora, só uma coisa para que, independentemente da vontade dos seus promotores, uma moção de censura, isto é independentemente da vontade, uma moção de censura derrotada no Parlamento significa uma vitória do governo. Mas isso vai durar imensamente mais tempo. Não vai, mas é momentâneo, mas tapar os olhos com uma peneira a dizer que não é porque é só para não culpar o Bloco de Esquerda de, com este seu ato, não estar a beneficiar. Vamos ver o grande reforço que o Governo vai ter com essa moção de censura. Há 6 anos de... Assim, eu acho que o Governo vai ter... Eu acho que está esclarecida a vossa posição. Acho que está mais do que esclarecida. Eu gostava só de colocar uma coisa, que é assim, para além da moção de censura, argumento. Para além da moção de censura, vão acontecer em Lisboa e no resto do país manifestações no dia 12 e 19 de março. A dia 12 tem um aspecto interessante porque é uma daquelas manifestações das redes sociais e de grupos sociais. Vamos ver o que é que isso dá, se há de facto uma geração de parvos ou de não parvos, para além da questão. Já tocando aí nas redes sociais, precisamente um outro tema que continua a marcar a atualidade, mas a nível internacional, e que foi disputado muito pelas redes sociais e pela intervenção nas redes sociais, é a situação no Maghreb e no Médio Oriente. Depois da revolta na Tunísia e no Egito vão surgindo sinais noutros países, como é o caso do Bahrein. O dia de ontem foi de intensos confrontos e situações aflitivas, como relata este médico em declarações à Al Jazeera. Beaten with rifle butts. It's a massacre by all means. People are shot because they are innocent. They haven't done anything. They were just protesting. What is this? We are in 21st century. I mean, we are in a civilized country. We are civilized people. These people were only demonstrating, and at the end of the day, they were shot dead. The victims here include the medical staff themselves who'd been. A revolta continua no Maghreb e no Médio Oriente e os problemas vão alastrando-se e vivem situações verdadeiramente caóticas. Eu tenho aqui um mapa que foi inspirado no Telegraph de hoje, que é curioso porque revela o estado de espírito de vários países. Na Tunísia, por exemplo, já estão satisfeitos, no Egito eufóricos, mas nos países à volta começam a ficar ou zangados ou confusos ou indecisos, ou no Bahrein, furiosos, e no Irão a raiva também floresce. De facto, isto é um mapa que resume toda a situação nesta parte do mundo. Tomás, como é que viste, ou como é que estás a ver toda esta revolta, quase parece um espírito democrático? Será isso que está a acontecer, que está a levantar-se? Onde há opressão, há resistência. E a origem deste movimento, que é de certo modo inesperado, que tem início na Tunísia, é inesperado no momento em que aconteceu, tem sobretudo duas origens. Uma, as ditaduras. Em cada um desses países são dirigidos por um ditador que se prolonga por anos consecutivos, em alguns casos décadas, e, por outro lado, a extrema pobreza em que as pessoas se encontram. Pobreza sem a menor solução à vista, sem emprego para uma esmagadora maioria da população que sobrevive. Esta situação, com estas duas componentes, provocou, por circunstâncias específicas na Tunísia, este movimento que teve sucesso de imediato na Tunísia e se propagou ao Egito, onde veio a ter também sucesso e que se está a propagar a todos os países daquela zona do globo. Agora aqui, o anseio das populações que saem para a rua e com sacrifício da própria vida, porque tem havido muitos mortos, é melhorar as suas condições de vida e viver em liberdade. Estas são as duas premissas que os faz lutar: melhorar as suas condições de vida e lutar pela liberdade. Democracia e eleições arrasta consigo
inevitavelmente, direito às liberdades de expressão, de reunião, dos partidos, etc, etc. Agora, naquele mundo, no mundo em que estamos a considerar, no mundo muçulmano, cruza-se uma teia de culturas, sobretudo religiosa, que teve... Pode dizer sempre... de ódios, sim. Hã? De ódios. De ódios. Eu estava a procurar da palavra e obrigado, Filipe, são mesmo ódios. E, sobretudo, aquela fusão entre o Estado e a religião. Nunca perceberam a tal frase do César, César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E de modo que eu temo, e muitos temem, que todo este movimento vá apenas servir a lutas religiosas entre sunitas, xiitas e outras seitas religiosas. Aliás, tem surgido em todos estes países, exato. nomeadamente Agora, no Egito. De qualquer forma, mesmo que isso venha a acontecer, que estas lutas acabem por ser aproveitadas e ser trampolim apenas para lutas internas intestinas interreligiosas, de qualquer modo, é muito importante ter tido início e no mundo árabe, é a questão do mundo árabe e o mundo muçulmano, que umas vezes coincide, outras vezes não coincide, são realidades que são diferentes, mas que podem ser, mas coincidem, nunca mais volta a ser o mesmo, que isto é um início de um processo de transformação das sociedades políticas e que dirigem os países, estes países. Eu, antes de passar à Filipa, vou passar ao Nuno, porque está um pouco impaciente em relação a esta situação. Não estou impaciente. Mas qual é a tua leitura em relação a esta... E queria que também refletisses sobre a questão do Bahrein, que é mais recente, sim. E talvez um alastrar de situações, e um alastrar da situação ao Irão, que foi um dos países onde começou uma revolta grande, já... no ano passado, mas agora também parece que há uma raiva contida. Deixa-me dizer-te que naqueles países há situações muito diferenciadas. Por exemplo, a Tunísia e o Egito, os governos eram de partidos membros da Internacional Socialista. E, digamos, eram ditaduras que eram eleitas, entre aspas, em eleições fraudulentas, mas tinham como parceiros partidos democráticos, como o Partido Socialista, que governa Portugal. E, aliás, aceitos pelos países europeus. E até aceitos pelo papel geoestratégico que têm. Até o que acontece? E no Bahrein é exatamente a mesma coisa, não é? Tens da China, um governo protegido pelos Estados Unidos. Não, o Partido Comunista da China não é observadora? Sim. Da Internacional Socialista é? Não sei, mas... É capaz de poder comprar toda a Internacional Socialista qualquer dia, não é? Na loja dos 300. Mas a questão que se coloca é, eu acho que é um dado importante, e nós amanhã vamos ver se países com realidades muito diferentes são envolvidos nisto, que é o papel, por um lado, das redes sociais e o papel da Al Jazeera como alguma coisa que cria uma espécie de opinião pública naquela região do Médio Oriente. Tem um papel determinante do contágio, da percepção, porque é uma voz, é uma cadeia de televisão que tem um noticiário ritmado, profissional, com contraditório, da percepção dos problemas da corrupção e da percepção da possibilidade da sua ultrapassagem pelas manifestações. Amanhã vai haver uma manifestação, um dia em Marrocos, tem uma situação completamente diferente. Aí o número de licenciados no ensino superior é muito menor. O número de pessoas com conhecimentos e de classe média, mas sem emprego e sem esperanças, porque naqueles países a quantidade de jovens é muito grande, é diferente, mas tem uma composição social diferente e vamos ver se alastra também para esse lado. Em relação ao Irão, é um processo contrário, porque se no caso do Egito nós podemos alguém possa ter receio que a Irmandade Muçulmana, sendo o partido mais antigo, possa aproveitar um certo vazio de poder na transição, no caso do Irão, que se verifica exatamente uma questão contrária. Existe uma revolta contra um poder religioso que impera há muitas dezenas de anos, desde a Revolução de 1979. Eu queria também um comentário da Filipa. Sei, Filipa, que estiveste recentemente em Marrocos. Sentiste algum apelo desta forma? As pessoas estão revoltadas, querem manifestar a sua revolta? Não, é um pouco no seguimento daquilo que o Nuno disse. É um país
muito menos esclarecido do que um Egito ou do que uma Tunísia e que tem muitas cisões internas. Portanto, acho que dificilmente haverá uma união ou uma unidade capaz de fazer face a um regime que, parecendo que não, e eu comecei a fazer algumas perguntas a algumas pessoas mais letradas, está a fazer uma razia total aos inimigos políticos. Há neste momento muito mais presos políticos em Marrocos do que existia, por exemplo, há 50 anos, com este rei. Agora, em relação a toda esta situação, neste ponto do globo, eu temo que o Ocidente, os Estados Unidos, a Europa, estamos todos um bocadinho embevecidos, um bocadinho a olhar para um filho que parece que começa a andar, porque, de facto, há aqui vários movimentos. Há uma zona do mundo onde há uma especial incidência de regimes autocráticos. À mistura temos redes sociais, temos mídia, temos uma televisão importantíssima que é a Al Jazeera, temos novas gerações, portanto, regimes velhos com uma população muito nova. Mas também temos... Vamos poder controlá-los como os controlamos até agora. Mas também temos muitos ódios e o caso do Bahrein eu acho que é um caso exemplar, porque parece que todos acordámos agora para aquela ilha do Golfo Pérsico, mas a verdade é que este tipo de confrontos já existiam nos anos 90. Em média, na década de 90, morriam 50 pessoas por mês no Bahrein, exatamente porque tínhamos uma maioria, e temos uma maioria xiita de 80% da população, quando tens um governo e um rei que é sunita. E no caso especial do Bahrein, que tens a 5ª Esquadra dos Estados Unidos ali aportada, e as atenções... Geoestrategicamente. E a verdade era que os Estados Unidos sempre, de alguma maneira, protegeram quer o Bahrein, quer o Egito. Na verdade, as divisas americanas, o Egito era o segundo país mais ajudado depois de Israel. O exército egípcio portanto, e há um outro dado, há no mínimo aqui alguma aliás, hipocrisia. O nosso colega ausente, Miguel Morgado, escreveu um texto muito interessante no Cachimbo Maghrite, em que fala também no ponto de interrogação que é a Síria. Porque a Síria é um país geoestrategicamente diferente, numa localização diferente, um pouco mais a norte, mas onde não se sabe muito bem o que se está a passar lá. E um regime muito mais fechado e que poderá também... Nós temos Israel no meio disto tudo. Exatamente, eu vinha para aqui e estava a ouvir na rádio que Israel anunciou-se que o Irão vai passar navios militares pelo canal de Suez. É a primeira vez que acontece em 39 anos e Israel estava a reagir de uma forma muito violenta. E o Egito também já... O Egito e a faixa de Gaza também. Exatamente, o Egito já anunciou que vai abrir as fronteiras em relação à faixa de Gaza, é essa possibilidade. Portanto, havia todo ali um equilíbrio. Exatamente. Que equilíbrio sustentado está daquelas populações destruíram, não é? Havia um equilíbrio tão bonito que os malandros daquela altura agora... Não era positivo nem negativo. A verdade é que tudo tem de ser avaliado. Exatamente. Porque no caso do Bahrein, por exemplo, como é que vai correr a partir de Irão agora. Provavelmente Nós terminamos o nosso tempo. Obrigado pela tua intervenção, pela vossa presença. Foi assim mais um Combate Blogs. Nós regressamos na próxima semana. Tenham uma boa noite. Toda a informação atualizada hora a hora no TVI 24 e em tvi24.pt.